Fala pessoal, beleza? Vou aqui para mais um videozinho. Acredito que o último que eu vou gravar por hoje. E eu vou enfatizar aqui, como eu havia dito no vídeo anterior, uma questão de gerenciamento de risco, ok? Grande parte do pessoal das salas, né, eles estão no day trade, uma outra parte está no swing trade, poucas pessoas acredito estejam no position. E o indicador, em diferentes tempos gráficos, ele se adapta muito bem a todos os estilos, né? A gente aí tá vendo o exemplo do indicador com 5 minutos, com 4 horas ou diário, como ele geralmente é adotado para o swing trade, ou até mesmo um tempo um pouco maior para ser adotado uma operação que já se classifica como um position, né? Só para deixar claro, gente, para quem não sabe, o day trade ele meio que se configura por operações que se iniciam e terminam no mesmo dia. Ok, o swing trade ele visa geralmente operação que termina dentro de alguns dias, né? Geralmente menos de uma semana. E o position são operações que terminam semanas ou meses, né? Elas duram, às vezes o position ele nem termina. É, enfim, uma coisa muito importante que a gente tem que ter é várias coisas, vários fatores impactam no nosso resultado operacional. E quanto maior esse tempo, quanto maior o horizonte de tempo que você tem na sua operação, menor é essa margem de erro. Né? Vou explicar isso um pouco mais. A gente tem que ter em mente todos os fatores que geralmente tendem a impactar na nossa estratégia. Né? O que são esses fatores que impactam pra caramba da teoria para a prática? Geralmente é sleep page, erro operacional, problema com corretora e imposto. Né? Isso tira o que a gente faz no papel para geralmente quando vai na prática. O que é o sleep page? O sleep page é que dificilmente você vai conseguir pegar o melhor valor teórico do seu trade. Né? Ou você vai geralmente pegar spread padrão de mercado, no mini índice, por exemplo, é sempre 5, 10 pontos, depende ali da liquidez do momento. Tem a questão que mesmo com ordem limitada, ordem oco, stop loss, etc., ele pode ser pulado, né? Então, enfim, isso se considera o sleep page. E já dá uma diferença no resultado que você calculou na teoria. Erros operacionais, não importa o quão disciplinado você ou etc., você está sempre sujeito a erros operacionais. Problema na plataforma que possa acontecer, energia cair, ou etc. Isso impactar no seu operacional. Né? A questão de problemas com corretora, como eu falei aqui também, a questão de problema com internet. O seu stop ele pode ser pulado, ter ordem que vai cancelar, a plataforma travou, N coisa. E a questão do imposto, né? Que também tem essa questão do pagamento do imposto que vai impactar no seu resultado final. Então todas essas coisas elas devem ser medidas dentro do seu gerenciamento de risco. E uma coisa para se olhar na questão do risco, né, no gerenciamento de risco, é que nós como traders temos sempre que nos fazer a pergunta de, poxa, qual o risco financeiro que eu tenho, né? Quanto que eu devo arriscar por trade, né? E não adianta a gente ter um risco enorme a ponto que vai nos deixar ansiosos e impactar o nosso psicológico no operacional, assim como não pode ser um risco extremamente pequeno que vai te deixar desleixado naquela operação e você não vai sentir diferença. Então você tem que alinhar aquela ali, o seu apetite ao risco, retorno, né, daqueles finalidades do gerenciamento de risco, para que chegue num valor esperado, né, para você. Em muitas estratégias, às vezes quando a gente vai avaliar o risco de um determinado ativo, um stop mais longo, percentualmente,
do que o que você estava esperando naquele momento, ou um stop mais curto. Às vezes um ativo ele tem uma volatilidade maior do que o outro, tem um beta diferenciado, e são muitas informações que acabariam deixando o gerenciamento como um todo muito complexo, ainda mais para a questão do day trade. Ele pode ser aplicado melhor em swing trade ou position, mas no day trade acaba ficando inviável da gente definir um pouco esse controle de risco, né, baseado ali na volatilidade do ativo e de como ele está naquele momento, como está o comportamento naquele dia e etc. Variar de um ativo para o outro devido à volatilidade e diferenças entre uma ação e outra, preço dela e etc. E a gente acaba deixando mais por padrão, tanto para o mini índice quanto para o mini dólar e até mesmo para as ações, tirando essa subjetividade, já que o indicador já calcula muita coisa para a gente, de deixar essa proporção de 33% de stop loss, né, em relação ao tamanho do canal, para facilitar com que a gente consiga ter um gerenciamento de risco mais eficiente e a gente não fique à mercê de tanta subjetividade. Então é algo que bem objetivo que vai facilitar para vocês fazerem um gerenciamento de risco, né? Quando a gente vai chegar no conceito de valor esperado, vamos dizer assim, isso vai ajudar vocês a definirem estratégias para vocês no decorrer do desempenho que cada um tem, às vezes individualmente, ou se basearem no desempenho do indicador, né? Muitas pessoas na sala, algumas pessoas na verdade, muitas não, mas algumas pessoas na sala elas têm uma dificuldade de acompanhar o desempenho do indicador, mesmo que o resultado colocado na planilha não seja o máximo possível, né? A gente nunca considera a máxima excursão positiva que o indicador dá. A gente tem a máxima excursão negativa das operações, a máxima excursão positiva. A gente nunca considera a máxima positiva, porque a gente sabe que é impossível se conseguir o melhor resultado em todas as operações do indicador. Mas a gente tem sempre ali, quando dá a oportunidade de zerar a operação, quando dá a oportunidade de fazer um stop de candle, o valor mínimo ali das operações. E ainda assim algumas pessoas têm a dificuldade de chegar nesse resultado por conta daquilo que eu te falei, slippage, problema de corretora, erros operacionais principalmente. Tem muitas pessoas que ainda acabam errando ali na dinâmica e cometem um vacilo, né? E às vezes a falta de definição mais objetiva do gerenciamento de risco acaba gerando subjetividade na cabeça das pessoas, mesmo que o indicador seja extremamente objetivo. É bem simples, é uma linha de compra, uma linha de venda e todos estão vendo a mesma coisa e não tem subjetividade. Mas a ansiedade na operação acaba impactando esse resultado final, né? Então eu vou passar aqui um pouquinho com vocês um conceito do que seria o expected value, né, que a gente pode trabalhar aí nas operações, beleza? Para esse vídeo não ficar muito comprido, eu vou gravar o expected value em outra parte, ok? E a gente vai fazer essa continha por aí. Até já.